Meus irmãos, um bom domingo para os irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da Palavra de Deus. Nós vamos meditar nessa Santa Palavra. É curioso falar para os irmãos como que essa palavra surgiu, porque o pastor de fato ficou afastado durante essa semana. A culpa foi minha, já assumo aqui a responsabilidade de púlpito de que fui eu que o afastei das suas atividades. Graças a Deus que o exame veio negativo, mas ainda assim preferi que ele descansasse durante a semana. Então, desde a semana passada que eu já vinha pensando que palavra que eu traria para os irmãos, porque ao mesmo tempo que eu afastei o pastor, eu mesmo me coloquei nessa a condição de pregador da Palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 11 a 12. Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 11 a 12. Antes de fazer a leitura desse texto, como que eu cheguei em Eclesiastes? Eu fiquei a semana inteira procurando uma palavra de alegria para os irmãos. Eu queria hoje estar pregando em Atos 2. Hoje, para quem não sabe, é domingo de Pentecostes, ainda que não seja uma comemoração ou uma celebração que nós, protestantes, façamos, nós reconhecemos os tempos bíblicos. Hoje nós estaríamos aqui falando e celebrando a descida do Espírito Santo sobre os primeiros crentes, a inauguração de uma igreja cheia do poder de Deus, falando acerca da pregação de Pedro, um momento de alegria, onde o Espírito Santo ele desce sobre a sua igreja, capacitando-os a falar da palavra de Deus com intrepidez. Eu garanto aos irmãos e confesso que eu queria estar falando em Atos 2. Mas eu não encontrei, sinceramente, meus irmãos, nenhum motivo de alegria durante essa semana para falar de Atos 2. E às vezes nós nos encontramos nessa situação onde as coisas elas acontecem, as desgraças, essa é uma palavra forte, mas as desgraças elas acontecem. E o cenário que nós estamos vivendo, não só fora como dentro da igreja, é um cenário que atinge a todos nós. Eu, como médico intensivista, trabalhando dia a dia, juntamente com pacientes com e sem Covid, vendo ali uma situação muito difícil nas UTIs, é difícil a gente encontrar um motivo de alegria verdadeira naqueles momentos. E eu já sou crente desde os meus 17 anos de idade, sempre me culpei pelo fato de muitas vezes não me encontrar essa alegria que eu vejo que alguns irmãos têm, que às vezes eu vejo que Paulo ele tinha, e fui refletir na palavra de Deus. Será mesmo que a gente deve ficar alegre, pulando de alegria, necessariamente nessas situações de tristeza? Como será que os servos de Deus eles se comportavam nesses tempos de desgraça, Eu fui refletir, talvez eu seja mais Davi e Salomão do que Paulo nesse sentido, porque você vai conversar com 5 irmãos e os irmãos dizem, não, olha, eu estava ali numa situação difícil, mas ali eu senti a presença de Deus, ali eu fiquei alegre. Eu pensei, irmãos, eu não fiquei alegre. Não fiquei alegre, e não tinha como ficar alegre. Enquanto eu finalizava essa mensagem ontem, intubei uma paciente na presença da sua família, uma colega médica internada, muito jovem. Recebi a notícia do falecimento da nossa querida irmã Hermínia. Recebi a notícia de que um tio da Catiúcia tinha sofrido um infarto e tinha tido uma parada cardíaca. Então eu pergunto para os irmãos, com 3 desgraças na sequência, como que a gente fica alegre? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, será que eu devo me punir por não ter conseguido ficar imune
a essa tristeza e a esse sentimento. E aí a gente reflete como que os servos de Deus, eles lidam com esse sentimento de tristeza. E aí eu caí em Eclesiastes. Meus irmãos, quando o pregador ele vai para Eclesiastes, é que é uma situação difícil. Ninguém lê Eclesiastes e fica feliz, né? É um livro complicado de se interpretar, porque é um livro de reflexão de alguém que já viveu muito na vida, de um homem sábio, acerca das coisas que se passa aqui na terra. E o pregador, ele faz algumas reflexões de que a vida ela é passageira, de que a vida ela é fugaz, de que o ser humano ele não tem domínio sobre a sua própria vida, mas ao mesmo tempo ele resgata algumas mensagens sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Então, em Eclesiastes, agora voltando ao texto bíblico, no capítulo 9, versículos 11 a 12, ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens em tempos de desgraça, quando cai de repente sobre eles. Então, o autor desse texto, o autor do livro de Eclesiastes, ele faz uma reflexão acerca de alguns paradoxos, essa talvez seja uma palavra melhor de usar, de alguns paradoxos da vida do dia a dia. Ou seja, não é dos ligeiros o prêmio, talvez devesse ser deles, não é necessariamente dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão. Acho que deveria ser assim, né? Essa é a sequência natural. Por que quem é mais valente não ganha necessariamente a batalha? Por que não necessariamente o mais inteligente tem o favor? Ou por que não necessariamente os mais prudentes são aqueles mais ricos? Mas o autor ele coloca que todos nós somos suscetíveis ao tempo, somos suscetíveis às intempéries da vida, e talvez o que nos deixe mais aflitos, essa é uma boa palavra, é que as coisas às vezes elas vêm de repente. Então ele fala no final do versículo 12, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e o passarinho que se prende com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens em tempo de calamidade ou em tempos de desgraça. Então as coisas elas vêm subitamente, as coisas elas vêm de uma forma que muitas vezes nós não esperamos, e isso é que talvez deixe o homem mais ansioso e mais aflito, quando ele descobre que ele de fato não tem controle sobre a sua própria vida. Mas qual a novidade disso, né? Essa talvez seja um dos ensinamentos bíblicos que mais permeiam toda a Escritura, de que soberano é Deus e não nós. Mas ainda assim o ser humano ele tem aquela necessidade de ter controle sobre as coisas, minimamente, de ter ainda como mudar alguma coisa, de ter ainda como tomar alguma ação que pudesse mudar o seu destino. Mas de fato essa sensação de que nós sim estamos entregues, de que nós sim não somos a causa das coisas, mas as consequências. Isso nos deixa por vezes muito ansiosos e é o motivo de toda a ansiedade, porque sabemos que a nossa vida é como um sopro. E não precisa ir muito longe na palavra de Deus para entender que eu não sou o único que passa por esse tipo de aflição, mas que o salmista, numa sequência de salmos, ele também se queixa nas suas orações acerca do seu sofrimento. Então a gente vai ler aqui alguns versículos dos Salmos 3, 4, 5 e 6. Eu peguei uma sequência direta para mostrar que o salmista gastou tempo escrevendo acerca do seu sofrimento. No Salmo de número 3, no versículo 1, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos
os que se levantam contra mim. No Salmo de número 4, também no versículo 1, ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. No Salmo 5, no versículo 1, ele assim diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. E no Salmo de número 6, também no versículo 1, ele diz: Senhor, não me repreendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem coração de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados e também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então vejam vocês que os primeiros salmos são dedicados a esses momentos de sofrimento, são dedicados a esses momentos de angústia, onde o salmista, em momento nenhum, ele tem vergonha de expressar a dificuldade que ele passava. E se nós olharmos a quem esses salmos são atribuídos, se nós olharmos pelo menos aquilo que nós entendemos, esses são salmos davídicos. Mas pera lá, Davi não era aquele que saltava de alegria? Mas Davi não era aquele que dizia da alegria dele de ir na casa do Senhor? Mas Davi não foi aquele que idealizou a construção de um templo? Davi não foi aquele que saltava de alegria quando a arca de Deus passava, exatamente por conta da alegria de coração dele? Não há dúvida de que se nós formos procurar mais salmos, nós vamos encontrar mais uma dezena, 2, 3, 4, 5 dezenas de salmos de Davi falando da alegria da presença de Deus. Mas esse mesmo homem que se alegrava na presença do Senhor, esse mesmo homem que saltava na frente da arca, sem nenhum tipo de vergonha de dançar na frente da arca, exibindo a sua alegria manifestada em forma de dança pela presença de Deus, esse mesmo homem que não se envergonhava de declarar a sua alegria na presença do Senhor, é o mesmo homem também que não se envergonha de falar que a sua alma está perturbada, que os seus ossos estão como se tivessem quebrados, que clamava a Deus como se Deus não o escutasse, que perguntava a Deus até quando, porque ele tinha plena certeza de que só Deus sabe o limite do tempo, de que só Deus tem controle sobre o tempo, e ele sabia que não dependia dele esse controle. Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer, de que sim, os servos de Deus também têm os seus momentos de tristeza, têm os seus momentos onde sentem que sua alma está perturbada, mas de fato só os corajosos é que têm coragem de registrar isso, né? Eu acharia talvez muito melhor dizer para os irmãos, falar de refrigério, mas esse é o momento que nós precisamos falar sim sobre sofrimento e desgraça. Aí eu pensei, mas será que era só no Antigo Testamento, né? Vai que Jesus veio e depois da vinda de Cristo, aí pronto, ninguém pode mais ficar triste. Porque afinal de contas eu estou no Antigo Testamento, né? Então a gente sempre pensa que essa é uma reflexão que deve ser feita, né? Que o apóstolo da alegria, ele talvez tivesse um destino melhor do que Davi, ali tendo o refrigério da consolação do Espírito Santo na vida dele. E aí a gente pensa que às vezes, talvez, no Novo Testamento seja diferente. E aí nós vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 5, no versículo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ver como era apenas um excerto que Paulo ele transparece do seu sofrimento, para a gente ver que de fato esse sofrimento ele não era só algo que afligia os servos de Deus no Antigo Testamento, mas que ele continua no Novo Testamento. Diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 5: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro.
Mas pera lá, esse não é aquele homem que teve a visão de Cristo ressuscitado? Esse não é o apóstolo da alegria que dizia: alegrai-vos, digo mais uma vez, alegrai-vos. Ele está confessando aqui que ele temia por dentro. Ele está confessando que ele se meteu numa viagem onde as coisas estavam dando errado e ele sentiu não só as tribulações externas, mas ele sentiu temor na sua alma. Então é um momento de coragem de Paulo, que com certeza, sendo ali um pilar da igreja, onde todas as igrejas se aconselhavam, ele era um modelo de homem de Deus, que com certeza queria, assim como eu, chegar na frente dos irmãos e dizer: irmãos, fui nessa viagem para Macedônia, nada de ruim aconteceu. Parece que Deus, abriu o caminho, preparou tudo, o menino tinha até anjos servindo para a gente, um negócio maravilhoso, uma viagem excepcional, nada de ruim aconteceu, é de Deus. Porque normalmente quando tudo dá certo a gente diz: é de Deus. Na nossa cabeça, nada que dá errado pode ser de Deus, mas pode. Você está vendo aqui o exemplo de uma viagem de Deus, em que as coisas não estavam aparentemente dando tão certo. Então a gente tem que parar de associar o sucesso ou o insucesso aparente das coisas com a presença de Deus. Paulo confessa que foi açoitado, Paulo passou por uma tragédia no mar, por um naufrágio, Paulo foi perseguido, e em nenhum momento ele questionava a sua vocação ou a sua missão, pelo fato de que nem sempre as viagens dele eram um céu de brigadeiro ou um mar de cruzeiro. Nem sempre a coisa era tão tranquila, mas Paulo, com a fé objetiva que ele tinha plena convicção de que Deus estava com ele na sua missão. E ele também, assim como o salmista, não se envergonha de dizer que tinha temores na sua alma, que tinha temores por dentro. Só nós é que gostamos de falar daquela coragem, achando que se tivéssemos na tempestade com Cristo e Cristo mandasse caminhar nas águas, eu caminharia. Tem crente que diz: eu caminharia. Imagina, esses apóstolos não são de nada, o indivíduo vai e afunda com Jesus segurando, eu caminharia, pularia em cima da água, caminharia nada, meu irmão. Que eles eram os melhores homens que Deus escolheu naquela época e os capacitou para o ministério. No fim eles deram a vida por amor a Cristo, e a gente está achando que seria melhor do que Pedro e Paulo em muita coisa? De maneira nenhuma, meus irmãos. Os homens são modelos, nós vemos Cristo através deles. O próprio Paulo diz: sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Eu estou imitando a ele nos temores por dentro aqui então. Então é isso que eu estou imitando o sofrimento de alma que ele tem na sua viagem à Macedônia. Aí eu termino em Cristo, pensando eu que, bom, já que Paulo, talvez um dos maiores apóstolos, seguramente o mais prolífico nas suas cartas, nas escrituras, ele tinha esse tipo de temor. Vamos para Cristo então. Será que Cristo sendo Deus, nós pensamos assim, talvez não tenha passado por esse tipo de angústia? Não é possível. Se Cristo passou por angústia, sendo Ele Deus, não é possível então que alguém seja muito melhor que Ele, no sentido de não passar por esse tipo de sensação. A humanidade de Cristo, Ele sendo o perfeito homem, também é registrada nas Escrituras em alguns momentos, e os momentos em que Cristo sofre talvez seja aquele momento onde a sua humanidade mais salta aos olhos. E em Mateus 26, abram as suas Bíblias, em Mateus 26, 36, nós vemos, ou melhor, 38, nós vemos o momento ali no Getsêmani, pouco tempo antes de ser preso, onde Jesus, ele também, sem vergonha nenhuma, ele expressa o seu sofrimento e a sua angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aliás, a grande prova de que a sensação de tristeza e sofrimento era comum também ao nosso Senhor Jesus Cristo, é que quando Lázaro morre, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar depois, ele sofre.
O sofrimento, meus irmãos, a angústia, o medo, as decepções, elas são sensações comuns a todos os homens, todos sem exceção. Mesmo o Deus que se faz homem e que habitou entre nós, teve esse sentimento de angústia, de desamparo, de ansiedade. Mesmo Jesus Cristo teve esse sentimento, e essa é uma sensação importantíssima para que nós tenhamos empatia uns pelos outros. Um homem que não sofre, simplesmente ele não é humano. O sofrimento faz parte da experiência humana, assim como a alegria. Não há nenhum ser humano que consiga viver uma vida inteira sem um momento de sofrimento. Aliás, alguns filósofos e antropólogos e alguns teólogos, eles também falam da importância do sofrimento para que o indivíduo consiga ter alegria. Se o indivíduo tivesse uma vida inteira de alegria, ele não saberia identificar o momento de alegria simplesmente porque ele nunca sofreu. Assim como uma criança que nascesse numa situação hipotética, numa vida perfeita, numa casa perfeita, com pais perfeitos, e que logo essa criança, ela jamais saberia o valor de ter comida dentro de casa, ela jamais saberia o valor de não lhe faltar dinheiro, ela jamais saberia o valor de não lhe faltar cuidado, ela jamais saberia o valor de não lhe faltar os pais, se essa criança nunca passou fome, nunca passou sede, nunca ficou doente e nunca perdeu nenhum dos seus cuidadores. Então, ela não valorizaria esses momentos se ela não experimentasse o sofrimento da perda de qualquer uma dessas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós valorizamos a comida porque sentimos fome, nós valorizamos a água porque sentimos sede, nós valorizamos os nossos entes queridos porque nós sabemos que nós os perderemos em algum momento. Essa é uma certeza que nós temos. Então, parte da nossa alegria, parte da nossa valorização, parte dos momentos que nós temos de esperança e alegria no coração vem do fato de que nós também sofremos. Bom, como então que esses homens conseguiram superar essa sensação de ansiedade, né? Eu li vários salmos, eu li vários textos do Novo Testamento e, afinal de contas, eu jamais traria uma mensagem para os irmãos trazendo um problema sem dar a solução. Eu jamais terminaria uma mensagem depressiva, digamos assim, dizendo: irmãos, é isso, todos sofrem, vamos orar, amém. Não é assim que funciona. Todos sofrem, nós sofremos, nós nos angustiamos, a nossa alma fica despedaçada, mas em cada um desses textos bíblicos, os homens de Deus demonstraram uma fé objetiva em Deus. O que eu chamo de fé objetiva? Fé objetiva é aquela percepção racional daquilo que você crê, sem necessariamente você precisar sentir. Não é algo subjetivo. Talvez eu não sinta naquele momento, numa oração, a presença de Deus, assim como o salmista muitas vezes orava e questionava: Deus, escuta minha oração, até quando, Senhor? Mas na sequência, ele diz no Salmo 3, Tu, Senhor, és o escudo que me protege. Por que ele sabia que Deus era o escudo? Porque ele sabia que Deus era o escudo dele. Ele precisa sentir agora, ele precisa ter uma visão sobrenatural do escudo na frente dele para saber que Deus é o escudo dele? Deus é o nosso escudo. Ainda que não sintamos, ainda que que o nosso aparelho sensorial, ele não nos ateste isso é uma questão cognitiva. A nossa racionalidade, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos assevera: Deus é o nosso escudo. Isso se chama fé objetiva. Você olha para um lado, desgraça, você olha para o outro, desgraça. Os apóstolos olharam para um lado, para o outro, perseguição, gente morrendo. Logo no começo da igreja, um dos pilares da igreja é jogado de cima do templo, gente sendo decapitada, desgraça acontecendo, e os apóstolos ali, firmes,
Você acha que eles não sofreram? Você acha que eles não duvidaram? Você acha que eles não sentiram naquele momento alguma coisa vai dar muito errado aqui? Com certeza, cada um deles, e isso a Bíblia não cita, mas entrando nos seus quartos, dormindo, eles sentiam sim a pressão da perseguição, o cheiro de morte andando por todo lado, como nós, de certa forma, num grau muito inferior, nós sentimos hoje o cheiro de morte permeando aqui a todos nós, por conta de uma pandemia, por conta de pessoas queridas que se vão todas as semanas. E é isso, meus irmãos, nós sentimos isso, mas a nossa fé objetiva, aquilo que a palavra de Deus nos atesta é Salmo 3, versículo 3, Tu, Senhor, és o escudo que me protege. Salmo 4, versículo 3, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Salmo 5, versículo 7, pelo teu grande amor entrarei em tua casa e me inclinarei. Ele sabia, o salmista, apesar de não sentir, apesar da sua angústia, ele sabia as verdades de Deus. No Salmo 23, tão conhecido, no versículo 4, quando ele diz, um texto conhecidíssimo dos irmãos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. É isso aí, minha irmã, tá certo. Ele não temeria por uma coisa muito certa: tu estás comigo. Mas ele sabia pelo que ele estava passando. Ele não disse que estava passando por uma situação boba. Ele não disse que estava passando por uma situação usual. Ele disse que ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Da mesma forma, meus irmãos, no capítulo 7 de 2 aos Coríntios, quando Paulo ele fala acerca desses sofrimentos, ele reconhece na igreja, nos irmãos, o motivo de consolação. Ele diz assim, após dizer dos seus temores internos, dos problemas externos, ele diz, Deus porém, versículo 5 do capítulo 7 de 2 aos Coríntios, Deus porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas com a igreja, mas com os coríntios. Então vejam, meus irmãos, vejam vocês que Paulo identificava como motivo de consolação o fato de ter vindo um irmão para se juntar a ele. E Deus, de fato, Ele nos consola nessas pequenas coisas, Ele nos consola com a igreja, Ele nos consola com o nosso relacionamento uns pelos outros. Jesus, no Getsêmani, se vocês bem lembram o texto que nós lemos, 26, 38, Ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E o que se segue nesse versículo? Jesus era Deus, era um indivíduo autossuficiente, que tinha vida em si mesmo, doador da vida. Jesus, por necessidade intrínseca, não precisava de ninguém. No sentido divino, Ele não precisava de ninguém. Ele é o autor da vida. Ele venceria a morte. Ele venceu a morte. De que Ele precisa mais? Mas nesse momento de angústia, Ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sim, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, cheio de graça e verdade, aquele homem que se transfigurou no Monte da Transfiguração, aquele homem que se coloca ali acima de todos os profetas do Antigo Testamento, porque é Deus encarnado que se faz homem no momento de tristeza e de angústia, sabendo que ia ser preso. Ele chega para os apóstolos e diz, fiquem comigo, mostrando que a sua humanidade, sentindo a fragilidade do homem, ele precisava do apoio dos apóstolos e dos demais irmãos. Que dirá nós, meus irmãos? Que dirá nós? Então a nossa consolação, meus irmãos, ela vem através de uma fé objetiva que é exercitada na igreja em comunidade. Ninguém consegue vencer esses problemas, ninguém consegue vencer as dificuldades sozinho. É preciso sim da ajuda de Deus, é preciso sim de uma fé clara e objetiva acerca de Deus,
mas nós precisamos também uns dos outros para que consigamos passar por esses momentos. Paulo, ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, e versículos 8 e 9, eu gosto muito desse texto, porque muitas vezes nós confundimos um pouco as coisas, nós achamos que o indivíduo às vezes perde a sua esperança numa situação dessa, e uma coisa que o crente jamais perde é a sua fé e a sua esperança. Ele pode não estar alegre, mas ele ainda crê, ele ainda tem fé na realidade objetiva de Deus. E Paulo, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece a fragilidade da existência humana, ele reconhece que ainda assim persiste no crente a sua esperança, persiste no crente a sua fé. E o que, meus irmãos, que eu dou de recomendação para essas situações, depois dessa profunda reflexão, como que a gente pode, então, encontrar, se não um motivo de alegria, pelo menos um motivo de não ficar desesperançado e de ainda assim continuar prosseguindo na caminhada como os nossos antecessores. De novo, fé objetiva em Deus. O ser humano, meus irmãos, ele não pode calcar a sua fé nos seus sentimentos. Ele não pode achar que Deus não está com ele por causa das circunstâncias externas. Ele não pode achar que Deus deixou de ser bom por causa das coisas ruins que acontecem. Ele não pode achar que Deus deixou de abençoá-lo, se você é um filho de Deus, pelo fato de que coisas ruins estão acontecendo com você, estão acontecendo com o Brasil, estão acontecendo com o mundo. E aí é quando eu digo que, como os puritanos, grandes protestantes após a reforma, nós temos que meditar nos atributos de Deus. O indivíduo, quando está andando num pântano, a primeira coisa que ele precisa é pisar em terra firme. Então, nesse momento, volte a meditar sobre Deus. 3 coisas de Deus nos dão segurança da sua bondade. 3 coisas, 3 atributos de Deus: a sua soberania, a sua bondade e o seu amor por nós. Eles têm que ser ressaltados nesses momentos. Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é bom e Ele não deixa de ser bom. Nele não há treva, Ele é luz sempre. Nele não há sombra nem mudança de variação, de forma que Ele não pode mudar. O Deus de hoje é o mesmo Deus dos nossos pais, dos nossos antepassados. E Ele nos ama. Então, quando nós lemos Romanos 8, 38, e desse momento de angústia, é sempre bom a gente não ficar procurando texto difícil. Eu sempre digo que o momento onde eu leio textos mais fáceis da Bíblia é na dificuldade. O indivíduo está na dificuldade, vai ler Apocalipse. Está na dificuldade, vai ler Cantares de Salomão. Está na dificuldade, vai ler os profetas maiores. Irmão, guarde esses textos para o momento mais fácil. Nesse momento, dica: Salmo 23, Salmo 91, Romanos capítulo 8. Volte para a terra firme, volte para aquilo que é claro, volte para aquilo que não deixa dúvida. E nesse momento, Romanos 8 é muito pertinente, quando diz: pois eu estou bem convencido. E aqui eu gosto porque Paulo, ele traz uma certeza que não deixa dúvida, e traz para nós: eu estou bem convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele podia ter parado na morte, né? Pois estou bem certo que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Mas ele fez questão de elencar
coisas desse mundo, do outro mundo. Ele saiu catando palavra nesse momento, o Espírito Santo dando um monte de palavra para ele. Escreve aí, Paulo. Nem a morte, nem a vida. Aí o indivíduo diz, não, mas morte e vida é coisa da existência humana. Pois tá bom, então dá outra, do mundo que a gente não vê. Nem os principados, nem os anjos, que mais? Que mais que falta? Tá bom, o tempo é um negócio terrível, inclusive para os gregos era considerado um deus. Pois tá bom, escreve que nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura. Então nesse momento ele diz nada. Ele poderia simplesmente ter dito, olha, irmãos, nada nos separa do amor de Deus. Mas não, ele diz nada. E quando eu digo nada, é nada. Nada que se limite ao tempo, nada que se limite ao espaço, nada que se limite a essa existência, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, nesse momento, Paulo, e é esse tipo de texto que eu quero ler, isso me dá, às vezes, alegria, mas quando não me dá alegria, me dá segurança, me dá certeza, me dá convicção, me dá uma fé objetiva, de que eu posso sofrer, de que eu posso me angustiar, mas Deus está comigo. Essa é a palavra dele. E para finalizar, meus irmãos, em Romanos 12, capítulo 12, no mesmo texto, diz assim o apóstolo Paulo, e eu acho um texto muito interessante: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vou finalizar com esse texto, já para perguntar para os irmãos, o que é esperado do crente na tribulação? Paulo diz, salte de alegria na tribulação. Paulo diz que, olha, tem que se alegrar na tribulação, hein? Abre esse sorriso. Meu irmão, tem alguma coisa errada, a tribulação está aí, o irmão está triste, tem que ficar alegre. Meu irmão, nós nos regozijamos e nos alegramos na esperança. Na tribulação nós somos o quê? Pacientes. Porque o que se espera, segundo Romanos 5, que a tribulação produza, não é alegria, é perseverança. Hoje, meus irmãos, não é um dia de alegria, é um dia de paciência. Esse momento não é um momento de alegria, é um momento de paciência. Há momento para tudo: alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A Bíblia, ela separa muito bem as coisas da existência humana. Então eu digo, meus irmãos, que o que se espera de nós nesse momento é paciência. E nós temos que ter paciência de passar por essa dificuldade com fé objetiva em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos terminar essa mensagem. Eu vou voltar para Atos 2, só para não dizer que eu terminei com Romanos 12, só para dizer que fazer uma oração para que o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que no Pentecostes ele desce sobre os crentes, esse mesmo Espírito que habita em nós hoje, ele possa nos dar a alegria da salvação e força para continuar. Eu sei que o povo adora ler Atos 2 para falar dos sinais e maravilhas. O povo adora ler Atos 2 para falar da glossolalia, para falar das línguas, para falar disso, para falar dos milagres, para falar daquilo. E eu só leio Atos 2 para ver a promessa de Deus se cumprindo e um Espírito capacitando uma igreja acuada e tímida a ser uma igreja que prega com poder. Isso é Atos 2. Atos 2 não se resume às línguas. Atos 2 é o poder de Deus. É a promessa de Deus de Atos 1, capítulo 8, de descer o Espírito Santo sobre eles. Aí você vai ver uma igreja tímida, acuada, depois que Jesus ascendeu aos céus. E agora? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele prometeu que viria o outro Consolador, Alos Paracletos. Cadê o outro Consolador? Ele desce. É o cumprimento da promessa de Deus, capacitando uma igreja tímida a pregar com intrepidez. E é esse mesmo Espírito que nós pedimos que nos capacite a pregar com a mesma intrepidez. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te pedimos, Senhor, nesse momento de tristeza, nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia,
Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que sabemos que hoje habita em nós, Ele possa encher a nossa vida de alegria, Ele possa encher a nossa vida de intrepidez. A Deus, ainda que nós hoje estejamos vivendo um momento difícil, mas nós temos fé e certeza que Tu estás conosco, que Tu és o nosso escudo, que Tu escutas a nossa oração e, mais importante, Senhor, que Tu nos ama, independente, ó Deus, de qualquer coisa desse mundo ou do porvir. Nem a morte pode separar o amor de Deus por nós, a Tua igreja, ó Deus. E assim que esse Teu Santo Espírito encha a nossa igreja com poder, com intrepidez para anunciar o Teu Evangelho e as certezas que nós temos, ó Deus, da Tua Palavra. Em nome de Jesus, enche-nos, ó Deus, do Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito. Manifesta, ó Deus, a alegria do Teu Espírito Santo na Tua igreja. Mas mais do que isso, Senhor, manifesta a paciência, manifesta a perseverança, manifesta a fé, manifesta a esperança, Senhor, para que o Teu povo possa ser um povo alegre na Tua presença, mas também um povo paciente e perseverante no momento da tribulação. Em nome de Jesus, assim, Senhor, nós Te oramos e Te agradecemos. Amém.
Música